irmãos e ouvintes da Rádio São Francisco. Começamos lembrando os nossos santos. Hoje, dia 27, é dia de Santa Ângela de Meriche. E é interessante ver como os santos não foram apenas almas privilegiadas que viveram na graça de Deus em profundidade, mas foram realmente grandes respostas aos problemas da sua época. A nossa Santa Ângela de Meriche, ela nasceu em 1474 e foi morrer em 1540, portanto faz muito tempo. Nasceu antes da descoberta do Brasil. Naquela época, ela compreendeu muito bem que o cristianismo não poderia lutar contra o neopaganismo como hoje, sem que a célula familiar fosse devidamente restaurada. Uma sociedade depende exatamente do estado de sua família. E assim, com muita prudência e ao mesmo tempo com muita coragem, ela fundou uma congregação chamada das Ursulinas, em homenagem a Santa Úrsula, que ela, santa muito célebre na Idade Média, que morreu com tantas das suas filhas religiosas. E qual era o objetivo, qual era o fim da sua congregação? Era formar as futuras mães de família, dando a elas condições de viver cristamente a sua vocação e atuar, não tanto dentro de casa como fora, de acordo com o espírito do Evangelho. A sua congregação deveria ser mais ou menos como um instituto secular hoje, isto é, sem muita organização externa, vivendo no meio das comunidades, tratando com todo carinho esse objetivo, esse ideal da educação, mas adaptando-se ao mesmo tempo aos tempos e lugares. Era alguma coisa de muito novo, até eu diria, sobre esse aspecto revolucionário, como a igreja sempre foi. Nós vamos pensar um bocadinho nela e pedir a ela que nos ajude e nos inspire a trabalhar pela família como ela fez, mas começando na base, preparando as crianças para a sua futura missão na sociedade e na igreja. Nós sabemos, por João Paulo II, que o futuro do mundo e da igreja passa por dentro de casa. Se nós não prepararmos bem futuros pais, futuras mães de família, nós cada vez mais perdemos terreno e nos afundamos no lodaçal dos vícios da corrupção. No dia 28, que é domingo, lembramos Santo Tomás de Aquino. É um santo que, apesar de ser de uma família muito nobre, era filho de uma família numerosa, eram 12 irmãos. Esse rapazinho foi entregue aos 5 anos de idade para ser educado com os monges. Mas depois ele resolve entrar para os dominicanos e a família se opôs tenazmente. Foi realmente muito difícil vencer as tentações e a oposição, principalmente dos irmãos. Ele ensinou teologia em Paris, depois ele ensinou na corte papal, em vários lugares, Roma, Viterbo, Nápoles. Também ensinou lá na Alemanha. Foi discípulo de um grande santo, Santo Alberto Magno. Foi um homem silencioso, humilde, estudioso, mas acima de tudo, cheio de muita fé e de muita oração. E com isso ele se tornou realmente o grande mestre da igreja, a ponto dele ser chamado no Vaticano II de doutor angélico,
e ser, vejam bem, lembrado como um mestre necessário dos sacerdotes e dos seminários, coisa que foi esquecida, porque isso está dito no Concílio Vaticano II. Ele escreveu uma grande obra chamada Suma Teológica, e também em que expõe todo o plano da redenção, e também a Suma contra Gentios ou contra Gentes, em que ele defende a Igreja e a doutrina do Evangelho contra a filosofia pagã. É realmente um homem extraordinário, redescoberto inclusive pelos nossos irmãos protestantes. Chesterton dizia que o mundo de hoje, que é um mundo de verdades enlouquecidas, um mundo de loucura, ele precisa da serenidade, da profundidade, do equilíbrio de Santo Tomás de Aquino. Desta maneira, hoje, ele volta a ser estudado, muitas vezes, entre aqueles que nem estão na igreja, por causa da seriedade das suas posições e da clareza de suas ideias. No dia 31, que é quarta-feira, vamos comemorar o grande São João Bosco. Esse menino extraordinário que começa já como menino a organizar os seus coleguinhas de rua para uma sociedade da alegria. E a base dessa sociedade era a guerra ao pecado. Depois ele foi para o seminário, ordenou-se sacerdote e começou um grande trabalho com as crianças abandonadas, com os pobres, aqueles que realmente tinham como lar a rua. Criou então escolas profissionais, oficinas, ofereceu assistência aos estudantes, encaminhou jovens que tinham certa habilidade para um estudo superior e, acima de tudo, os acompanhou com uma formação religiosa muito profunda, baseada na frequência dos sacramentos, na devoção a Maria Auxiliadora, e conseguiu, evidentemente, algo de extraordinário, como é transformar, como ele viu num sonho, aqueles lobos em cordeiros. Fundou uma sociedade chamada Salesiana. Por quê? Exatamente porque, inspirada na bondade, no carinho, na delicadeza de São Francisco de Sales, salesianos, e com Santa Maria Domingas Mazarello, criou também as filhas de Maria Auxiliadora, salesianas, e com isso abriu exatamente no mundo feminino o mesmo trabalho imenso que ele estava realizando com as crianças, com os garotos. O seu trabalho é, acima de tudo, fundamentado na alegria. Eu costumo dizer que quem é triste ou é mau, ou então está doente, porque a alegria é a cor de saúde da alma, e isto São João Bosco colocava em prática a cada momento. Os grandes santos o acompanharam no seu trabalho, e ele formou, inclusive, alguns santos extraordinários, como São Domingos Sávio, ou então a nossa bem-aventurada, aquela jovem chilena, bastante conhecida, meu nome agora me escapa. No dia 2 de fevereiro, que é o dia a apresentação do Senhor, sexta-feira, Nossa Senhora leva o menino Jesus ao templo e lá o apresenta. É uma festa que devia lembrar a todos os pais a importância de serem os educadores religiosos de seus filhos,
porque a fé que nós bebemos com leite materno, nada neste mundo nos arranca, e será sempre um referencial de salvação e de orientação na nossa vida. Eu queria também lembrar que nós estamos aqui com o Instituto de Teologia Santo Tomás de Aquino. Os exames estão aí abertos e eu quero recomendar a todos os católicos que querem realmente, inspirados pela sua fé, ao aprofundar o conhecimento da doutrina cristã, que não deixem de se interessar por esta obra que a Diocese põe à disposição das nossas paróquias e dos nossos movimentos. Nós estamos, como todos sabem, na visita ad limina. Que é essa visita ad limina? A propósito, o Regional Centro-Oeste enviou a todos um folheto explicando o que isso significa. E eu vou então simplesmente lê-lo para vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo dia 20 de janeiro, nós, bispos do Regional Centro-Oeste, estaremos viajando a Roma em visita ad limina. Essa expressão latina foi ouvida ou lida muitas vezes aqui no Brasil durante todo o ano de 1995. Sucessores dos apóstolos, os bispos, somos chamados pela Igreja a pôr-nos periodicamente em contato com as fontes espirituais e históricas da nossa própria missão. É a visita ad limina, ou ad limina apostolorum, que quer dizer junto ao túmulo dos apóstolos. Trata-se dos apóstolos Pedro e Paulo, que viveram em Roma e que foram protagonistas importantes nos inícios da comunidade cristã em Roma. Nesta cidade, deram testemunho da sua fé, um crucificado, o outro decapitado, e ali estão os seus sepulcros, aos quais foram dedicadas magníficas basílicas. Esta visita prescrita pelas leis da Igreja para todos os bispos diocesanos não é somente o cumprimento de uma norma. Desde o início da Igreja, a visita ad limina apostolorum corresponde à convicção que é fruto da fé dos bispos do povo fiel, de que é essencial estar unido às raízes apostólicas da nossa vida de Igreja. Qual é o objetivo da visita ad limina? É ir em forma de romaria aos túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo, para entrar em contato com essas duas grandes figuras do cristianismo. Mas é também ir ao encontro do bispo de Roma, que é o Papa. É nesse sentido quem deu a melhor formulação da visita ad limina foi o apóstolo São Paulo. Ele conta na carta aos Gálatas, capítulo 1, que depois de começar a sua missão apostólica, tendo conseguido vencer o receio dos primeiros cristãos que sabiam que ele era perseguido e que agora estava evangelizando, sentiu a necessidade de avistar-se com o chefe dos apóstolos, que ele reconhecia como tal, sobre o que ele estava realizando já há 3 anos. Portanto, na visita ad limina, cada bispo está reafirmando que ele acredita no primado de Pedro por vontade de Cristo no seio do colégio apostólico, e por conseguinte cada bispo professa o primado do sucessor de Pedro entre os seus irmãos que são pastores do mundo todo. Mas o primado de Pedro não é só um primado honorífico, mas um primado de verdadeira autoridade. O Concílio Vaticano II, há 30 anos, diz com muita clareza que o sucessor de Pedro, que é o Romano Pontífice, conserva integralmente seu poder primacial sobre todos os pastores e fiéis,
Lumen Gentium 52. O Papa é, portanto, primaz da Igreja Universal. Ele tem uma autoridade e poder espiritual também em relação aos bispos, e cada bispo, sem perder nada da sua jurisdição com relação à sua igreja diocesana, tem com sua igreja particular uma referência à Igreja de Roma e ao seu pastor. Portanto, na visita ad limina se reafirma um ponto delicado, mas muito importante na igreja, que é a relação entre as igrejas particulares ou diocesanas e a Igreja Universal. O Papa é, pois, pastor de uma igreja particular, a Diocese de Roma, mas é também cabeça do Colégio Episcopal. O que cada bispo vai levar ao Papa nesta visita de 5 em 5 anos? Ele leva informações, conclusões tiradas da sua igreja particular, das assembleias, dos conselhos, leva o retrato do que ele está realizando em matéria de evangelização, catequese, vocações, da construção da comunidade cristã, de contato com os leigos religiosos, sacerdotes, autoridades civis. Assim sendo, cada bispo permite ao Papa exercer uma tarefa muito importante do seu ministério, que é a tarefa de confirmar os seus irmãos na fé, na missão pastoral, em meio às tribulações e dificuldades que cada bispo sofre em sua tarefa pastoral e episcopal. Meus irmãos, vamos continuar rezando para que essa visita ad limina tenha realmente grandes frutos e bênçãos para a nossa igreja, para as nossas igrejas, de modo particular para Anápolis. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.